Numa tarde comum, em meio ao agito da cidade, algo inesperado aconteceu que viria a marcar a vida de duas pessoas de mundos completamente distintos. O senador caminhava apressado pela calçada quando, de repente, tropeçou e caiu. O som do impacto chamou a atenção das pessoas ao redor, mas ninguém parecia se mover para ajudar. Foi então que um homem simples, vestido com roupas gastas e carregando um carrinho de latas, se aproximou rapidamente e estendeu a mão ao político. O catador de latas, acostumado a enfrentar as dificuldades diárias da vida, não hesitou em agir. Com um sorriso discreto e olhar gentil, ele ajudou o senador a se levantar. O gesto, embora simples, tinha uma força imensa. Ali estava um homem que, apesar de sua posição elevada e poder político, dependia da ajuda daquele que muitos ignoram, um trabalhador informal que vive da reciclagem do que os outros descartam. Para quem observava, aquele ato poderia parecer pequeno, quase corriqueiro, mas era o contrário. Era um encontro entre duas realidades que raramente se cruzam, o luxo e a luta, o poder e a humildade. O catador não fez distinção. Não viu o político, viu uma pessoa que precisava de ajuda naquele momento. E o senador, ao aceitar a mão estendida, experimentou algo raro, a conexão humana genuína, desprovida de formalidades ou interesses. A cena chamou a atenção também pelo contraste. Enquanto os transeuntes permaneciam alheios, talvez ocupados demais ou desconfortáveis para intervir, aquele homem simples mostrou o que muitos esquecem na correria do dia a dia, que a solidariedade é um valor universal, capaz de ultrapassar barreiras sociais e econômicas. Esse instante de gentileza não apenas devolveu ao senador a sua postura ereta, mas reacendeu a chama do que deveria ser o alicerce de toda a sociedade, o respeito mútuo e a ajuda ao próximo, independentemente das diferenças. Era um lembrete silencioso, mas poderoso, de que todos somos humanos antes de sermos títulos, cargos ou condições financeiras. O catador de latas, que até então passava despercebido na multidão, transformou-se em protagonista de um momento que, embora breve, carregava a essência da empatia e da dignidade humana. Por sua vez, o senador ficou marcado não pela queda, mas pela humildade de aceitar ajuda de quem menos se esperava. Esse ato simples, espontâneo e verdadeiro, deu início a uma história que não ficaria esquecida. Aquele encontro foi o ponto de partida para uma série de acontecimentos que mudariam para sempre a vida dos dois homens e que, posteriormente, inspirariam milhares de pessoas a refletir sobre seus próprios preconceitos e atitudes. Assim, o catador de lata não apenas ajudou um senador a se levantar fisicamente, mas também começou a levantar barreiras invisíveis entre classes e posições sociais. O que parecia um gesto mínimo, na verdade, tinha o poder de reverberar muito além daquele instante, mostrando que a grandeza está muitas vezes nas ações mais simples. O gesto do catador de latas não foi apenas uma ajuda momentânea, ele simbolizou uma quebra profunda de barreiras que por muito tempo mantiveram a sociedade dividida. Naquele instante, dois universos que parecem estar separados por abismos, o da elite política e o dos trabalhadores informais, se tocaram de forma simples e direta. Foi como se, por um momento, as diferenças que costumam afastar as pessoas fossem dissolvidas por um ato de solidariedade. Em nossa sociedade, é comum que a distância social e econômica crie muros invisíveis, mas poderosos, entre as pessoas. O senador, vestido com um terno caro e acostumado a ambientes formais, representa o poder, a influência e o privilégio. Já o catador, com seu carrinho cheio de latas e uma vida marcada por desafios diários, simboliza a luta pela sobrevivência, a invisibilidade social e a simplicidade. Mas naquele momento, essas etiquetas perderam o significado. O catador não viu o status ou o poder do senador. Ele viu alguém que precisava de ajuda. Da mesma forma, o senador não se recusou a aceitar ajuda, mostrando que, independentemente da posição que se ocupa, ninguém está imune às dificuldades da vida. Esse encontro é um retrato de como as barreiras sociais podem ser desfeitas quando as pessoas escolhem enxergar além das aparências. O que importa não é o título, a riqueza ou a classe social, mas a essência humana. A empatia, a compaixão e a humildade são pontes que podem ligar mundos que parecem distantes, mas que, na verdade, coexistem lado a lado. Além disso, esse episódio mostra o quanto o preconceito social pode ser combatido na prática, com gestos que humanizam o outro e quebram estigmas. Muitas vezes, o catador de latas é visto apenas como alguém marginalizado, enquanto o político é colocado em um pedestal inalcançável. Mas essa visão limitada não corresponde à realidade das pessoas por trás dos papéis que desempenham. A verdadeira força desse encontro está em sua simplicidade. O respeito e a dignidade são direitos universais e não privilégios. Quando o catador estendeu a mão para o senador, ele estava afirmando seu valor como ser humano, e ao aceitar essa ajuda, o senador reconheceu que a grandeza não está em estar sempre em pé, mas em reconhecer a importância do outro.
Essa quebra de barreiras sociais, que aconteceu em questão de segundos, pode inspirar uma mudança cultural mais profunda. Se mais pessoas se permitissem enxergar além dos preconceitos, construindo pontes em vez de muros, a convivência social seria mais justa e solidária. O que ocorreu naquele momento foi, portanto, muito mais do que um simples ato de auxílio. Foi um ensinamento silencioso sobre igualdade e respeito, uma lição que desafia o olhar preconceituoso e a segregação social que ainda marcam nossa sociedade. Assim, o que parecia um simples ato de ajuda transformou-se em um símbolo da possibilidade real de integração social, onde diferentes classes e estilos de vida podem coexistir com empatia e reconhecimento mútuo. O senador, ao ser ajudado pelo catador, tornou-se, sem querer, um representante dessa mudança de perspectiva, enquanto o catador passou a ser um exemplo vivo de que a dignidade humana transcende condições materiais. Este é o ponto onde a história começa a ganhar dimensões maiores, pois a partir desse momento, o encontro deixa de ser apenas uma cena isolada e passa a provocar reflexões importantes, gerando um impacto que ultrapassa o instante da queda. Pronto para seguir para o próximo capítulo sobre o impacto midiático e viralização? O encontro inesperado entre o catador de latas e o senador não demorou a chamar a atenção da mídia. Em tempos de redes sociais e câmeras por todos os cantos, o momento foi registrado por uma pessoa que passava e, rapidamente, o vídeo começou a circular pela internet. A imagem do homem simples ajudando o político poderoso tocou o coração de milhares de pessoas, e a história ganhou força a partir daí. O poder da viralização é inegável. Em questão de horas, o vídeo foi compartilhado por milhares, comentado por diversos usuários, e virou notícia em portais, programas de TV e até em rádios. O que parecia um gesto simples tornou-se símbolo de humanidade em um cenário marcado por tanta polarização e distanciamento social. Além da repercussão popular, a história começou a ser utilizada como exemplo em debates sobre cidadania, respeito e solidariedade. Influenciadores e líderes de opinião passaram a destacar o episódio, reforçando a ideia de que atitudes pequenas podem gerar grandes mudanças. Essa exposição midiática também teve um efeito imediato na vida do catador, que de repente viu seu nome ser mencionado em várias partes do país. Para ele, que até então vivia à margem da sociedade, a atenção era inédita e cheia de possibilidades. Por outro lado, o senador viu-se diante de uma situação em que a imagem pública poderia ser transformada, não apenas por sua posição política, mas pela forma como lidaria com o ocorrido. A repercussão mostrou a ele a importância de uma postura autêntica, capaz de dialogar com o povo e valorizar a dignidade de todos os cidadãos. O episódio também gerou um debate mais amplo sobre a importância de reconhecer e valorizar as pessoas que muitas vezes passam despercebidas, mas que têm um papel fundamental na sociedade, como os trabalhadores informais. O catador, que antes era invisível, passou a ser visto como um exemplo de coragem, generosidade e respeito. A mídia, ao dar espaço para essa história, cumpriu um papel social importante, o de aproximar realidades distintas e de provocar reflexões em larga escala. O vídeo foi capaz de sensibilizar não só o público geral, mas também autoridades e organizações sociais, que passaram a buscar formas de apoiar pessoas em situação semelhante à do catador. Esse impacto midiático é um exemplo claro de como as redes sociais e a imprensa podem servir como ferramentas poderosas para difundir mensagens positivas e transformar pequenas ações em movimentos maiores. Ao tornar pública essa cena de solidariedade, o episódio incentivou uma série de manifestações de apoio e inspirou outras pessoas a praticar gestos semelhantes. A viralização não apenas amplificou a história, mas também tornou-a acessível a diversos públicos, rompendo barreiras geográficas e sociais. Assim, o ato de ajuda de um catador de latas ganhou proporções que ultrapassaram o local da queda, tornando-se um símbolo nacional. Por fim, esse momento de exposição trouxe à tona uma nova responsabilidade para ambos os protagonistas. Para o senador, a necessidade de mostrar que a política pode ser feita com mais humanidade. Para o catador, a chance de transformar sua trajetória por meio da visibilidade conquistada. O capítulo seguinte aprofundará as repercussões políticas e as reflexões do senador após esse episódio que marcou sua vida e a de milhares de pessoas. Após o vídeo do catador de latas ajudando-o a se levantar viralizar nas redes sociais, o senador não pôde ignorar o impacto que aquele momento teve em sua vida e na percepção pública sobre ele. Mais do que um simples episódio de fragilidade física, a queda e o gesto de solidariedade abriram um espaço para uma profunda reflexão política e pessoal. O senador, acostumado a navegar nos bastidores do poder e nas estruturas formais da política, começou a enxergar a realidade sob uma nova perspectiva. O encontro com o catador de latas não era apenas um episódio isolado, ele simbolizava o contato direto com a população que suas decisões deveriam beneficiar, especialmente aqueles que vivem à margem da sociedade. No ambiente político, o episódio gerou comentários e debates.
Colegas, assessores e até adversários reconheceram que aquele momento havia revelado uma face mais humana do senador, capaz de aprender com quem vive realidades difíceis. O político percebeu que a empatia e a proximidade com as pessoas são valores que não podem ser negligenciados na construção de políticas públicas eficazes. Além disso, o senador sentiu o peso da responsabilidade social que recaía sobre seus ombros. O gesto do catador era um lembrete de que a política deveria estar a serviço da população, especialmente dos mais vulneráveis, e que a distância entre os governantes e os governados precisava ser reduzida. Internamente, ele começou a revisar suas prioridades e ações. A queda e a ajuda inesperada provocaram um processo de autocrítica e de reavaliação de sua atuação. Perguntou-se se, de fato, suas políticas estavam fazendo a diferença para aqueles que enfrentam dificuldades reais todos os dias. Esse momento de reflexão levou o senador a buscar formas concretas de se aproximar das comunidades mais carentes. Ele intensificou visitas a bairros periféricos, ouviu demandas diretas das pessoas e buscou implementar programas sociais que pudessem melhorar a qualidade de vida dos cidadãos mais necessitados. A imprensa acompanhou essa mudança de postura, destacando o impacto do episódio na carreira do senador. O público, por sua vez, passou a perceber nele uma figura mais acessível e comprometida, o que contribuiu para fortalecer sua imagem pública. O gesto do catador serviu também para que o senador percebesse a importância do reconhecimento e valorização das pessoas que, apesar das dificuldades, mantêm sua dignidade e humanidade intactas. A partir disso, ele começou a defender com mais afinco políticas de inclusão social, combate à pobreza e valorização do trabalho informal. Essa transformação pessoal e política não aconteceu da noite para o dia, mas o episódio foi o catalisador que provocou uma série de mudanças positivas. O senador passou a ser um exemplo de como experiências simples, mas marcantes, podem influenciar decisões importantes e aproximar os governantes dos governados. Assim, o que poderia ter sido apenas um momento de fragilidade tornou-se um marco na trajetória política do senador, que aprendeu que a verdadeira liderança está na capacidade de ouvir, compreender e agir em favor de todos, especialmente dos menos favorecidos. No próximo capítulo, exploraremos como esse episódio impactou diretamente a vida do catador, que viu sua realidade transformar-se de maneira inesperada e profunda. O simples gesto de ajudar o senador a se levantar não apenas marcou o político, mas também mudou de forma significativa a vida do catador de latas. Antes invisível para muitos, ele passou a ser visto e valorizado, ganhando uma nova oportunidade para reescrever sua história. Nos dias que se seguiram à viralização do vídeo, o catador foi surpreendido por uma onda de solidariedade. Pessoas comuns, organizações sociais e até empresas passaram a oferecer apoio. Doações de alimentos, roupas e até propostas de emprego começaram a surgir, transformando a rotina árdua e solitária em um cenário de esperança e possibilidades. Além da ajuda material, o reconhecimento público trouxe um resgate da autoestima. O catador, acostumado a ser ignorado, passou a sentir-se valorizado e respeitado. Esse reconhecimento teve um impacto profundo em sua motivação para continuar lutando por uma vida melhor, não apenas para si, mas também para sua família. Organizações comunitárias o convidaram para participar de projetos sociais que visam a capacitação profissional e a inclusão. Essas iniciativas abriram portas para o catador, oferecendo cursos, treinamentos e suporte que poderiam garantir um futuro mais estável. A visibilidade conquistada também despertou o interesse de veículos de comunicação para contar sua história de vida, mostrando as dificuldades enfrentadas e as conquistas que vieram após o episódio com o senador. Isso ajudou a humanizar a figura do trabalhador informal, quebrando estigmas e preconceitos. O impacto emocional foi igualmente forte. A sensação de pertencimento e o contato com novas pessoas abriram horizontes para o catador, que começou a sonhar com possibilidades antes inimagináveis. O gesto que ele fez em um momento de instinto e bondade retornou para ele em forma de oportunidades e esperança. No entanto, essa transformação não foi isenta de desafios. O catador precisou aprender a lidar com a atenção repentina, a exposição pública e as mudanças em sua rotina. Ainda assim, com apoio, ele conseguiu encontrar equilíbrio e usar essa nova fase para construir um caminho mais sólido. Esse capítulo da sua vida se tornou um exemplo vivo de como um simples ato de solidariedade pode desencadear uma série de mudanças positivas, não só para quem recebe ajuda, mas também para toda a comunidade ao seu redor. A história do catador de latas passa a ser uma inspiração para muitos, mostrando que, independentemente das condições iniciais, é possível transformar a própria realidade com coragem, apoio e oportunidades. No próximo capítulo, vamos refletir sobre como esse gesto se tornou um exemplo de humildade para líderes e autoridades, e como pode inspirar mudanças no modo de governar e liderar.
O gesto simples e sincero do catador de latas, ao ajudar o senador a se levantar, foi mais do que uma cena de solidariedade. Tornou-se um poderoso exemplo de humildade que pode e deve inspirar líderes em todos os níveis. Em um mundo onde o poder muitas vezes é associado à distância, ao formalismo e até mesmo à arrogância, essa atitude nos lembra que a verdadeira liderança está enraizada na empatia e na capacidade de reconhecer o valor do outro, independentemente da posição social. Para os políticos e autoridades, a lição é clara. A grandeza não se mede apenas pelo cargo ocupado ou pelos recursos controlados, mas pela disposição de se aproximar das pessoas comuns, ouvir suas histórias e compreender suas necessidades. O ato do catador, que representava uma parcela da população frequentemente invisibilizada, mostrou ao senador que a conexão humana é o que sustenta a legitimidade e a eficácia do poder. Essa humildade, manifestada naquele instante, pode ser um ponto de partida para uma liderança mais autêntica, que rompe barreiras hierárquicas e cria um ambiente onde a colaboração e o respeito mútuo prevalecem. Líderes que se inspiram em gestos como esse tendem a tomar decisões mais conscientes, que realmente refletem os anseios da população e promovem a justiça social. Além disso, o exemplo dado pelo catador reforça a importância de líderes que não se veem como superiores, mas como servidores públicos. Essa mentalidade pode transformar a forma como governos e instituições operam, aproximando-os dos cidadãos e tornando-os mais transparentes e acessíveis. Na prática, isso significa políticas que valorizem o diálogo direto com as comunidades, programas que priorizem a inclusão social e uma postura de respeito constante às diversidades e diferenças. Quando os líderes incorporam a humildade como princípio, suas ações passam a construir pontes ao invés de muros. O episódio também serve para lembrar que os líderes aprendem muito observando as atitudes daqueles que representam a população. A generosidade, a paciência e a solidariedade demonstradas pelo catador são qualidades que todos os líderes deveriam cultivar, pois refletem a essência do que significa estar a serviço do bem comum. Ao colocar esse exemplo em foco, a sociedade é convidada a exigir líderes mais humanos e conscientes. A responsabilidade, portanto, é dupla, dos governantes que devem se espelhar nesses valores e da população que deve reconhecer e valorizar líderes que realmente atuam com humildade. Em suma, o que poderia ser visto como um simples ato de ajuda revela-se um convite à transformação cultural na liderança. É um chamado para que a política deixe de ser distante e burocrática, para se tornar um instrumento vivo de conexão, justiça e respeito. No próximo capítulo, vamos explorar como a comunidade reagiu a esse episódio e de que forma se mobilizou para apoiar o catador e ampliar o impacto desse gesto solidário. O gesto de solidariedade do catador de latas não ficou restrito àquele instante. Rapidamente, a comunidade local e diversas organizações sociais se mobilizaram em apoio ao homem que, com uma simples atitude, havia inspirado tantas pessoas. A solidariedade coletiva que emergiu foi um exemplo concreto de como a união pode transformar vidas e ampliar impactos. Moradores do bairro onde o catador vivia começaram a se organizar para ajudá-lo. Reuniram-se para oferecer alimentos, roupas e apoio emocional, mostrando que a empatia pode se manifestar em ações concretas no dia a dia. A solidariedade local criou um ambiente de cuidado e esperança, reafirmando os laços de comunidade. Além disso, organizações não governamentais e grupos sociais voltados para a inclusão social entraram em cena para oferecer suporte estruturado. Foram disponibilizados cursos de capacitação, atendimento médico e psicológico, além de assessoria para regularização de documentos, aspectos fundamentais para melhorar a qualidade de vida do catador. A mobilização social também alcançou empresas e empresários locais, que passaram a contribuir com doações e oportunidades de trabalho. O impacto positivo da ação do catador estimulou um sentimento de responsabilidade social e cidadania mais ampla. Esse movimento coletivo evidenciou que, quando a sociedade se une, é possível gerar mudanças reais e duradouras, especialmente para aqueles que enfrentam vulnerabilidades. O apoio comunitário reforçou a importância de redes de proteção e inclusão que funcionam como pilares para a superação da pobreza e da exclusão. O episódio do catador ajudando o senador tornou-se uma chama que acendeu iniciativas locais, incentivando o voluntariado, o engajamento social e a solidariedade em múltiplas formas. Essa energia positiva fortaleceu o tecido social e mostrou que, juntos, podemos construir uma sociedade mais justa e humana. A repercussão também teve efeitos simbólicos, inspirando outras comunidades a valorizar e apoiar seus membros mais vulneráveis, estimulando a cultura do cuidado e do respeito. O gesto que começou com uma mão estendida ganhou ares de movimento, fortalecendo o compromisso coletivo com a dignidade humana. Dessa forma, a mobilização social gerada pelo episódio revelou que a verdadeira transformação social acontece quando todos se envolvem, agem e compartilham a responsabilidade pelo bem-estar coletivo. O catador, mais do que nunca,
passou a representar essa possibilidade de mudança através da solidariedade. No capítulo seguinte, vamos mergulhar numa análise mais profunda sobre as reflexões sociais que esse episódio provocou, especialmente sobre desigualdade e preconceito. O episódio do catador de latas ajudando o senador tornou-se um espelho que refletiu diversas questões sociais profundas, principalmente relacionadas à desigualdade e ao preconceito que permeiam a sociedade. Ao observar esse simples gesto, somos convidados a pensar sobre as divisões que separam pessoas e os estigmas que limitam o potencial de convivência e solidariedade entre diferentes classes sociais. A desigualdade social é uma realidade presente e avassaladora em muitas partes do mundo. Ela cria distâncias não apenas econômicas, mas culturais e simbólicas, que dificultam a compreensão e a empatia entre indivíduos de diferentes origens. O ato do catador desafiou essa lógica, mostrando que a dignidade e a humanidade são universais e independem do nível socioeconômico. Preconceitos arraigados levam à marginalização daqueles que vivem em situação de vulnerabilidade, como os catadores de latas, que muitas vezes são vistos como invisíveis ou até mesmo como um incômodo pela sociedade. O episódio serviu para quebrar essas visões, evidenciando o valor e a importância dessas pessoas como parte integrante da comunidade. Ao aceitar a ajuda do catador, o senador não só reconheceu sua necessidade momentânea, mas também deu um passo simbólico na direção do respeito e da valorização dos menos favorecidos. Esse gesto simples tem o poder de desconstruir estereótipos e estimular uma cultura mais inclusiva. Essa reflexão social também destaca a urgência de políticas públicas que combatam as desigualdades estruturais e promovam oportunidades reais para todos. O episódio pode ser interpretado como um chamado à ação, para que governos e sociedade civil trabalhem juntos na construção de um ambiente onde o respeito e a justiça social sejam prioridade. Além disso, o ocorrido estimula um debate sobre a importância da educação e da sensibilização para reduzir o preconceito. Mostrar histórias como essa pode ajudar a desconstruir preconceitos e abrir espaço para um diálogo mais empático e consciente. A reflexão provocada pelo encontro entre o catador e o senador não deve se limitar ao impacto emocional do momento, mas deve inspirar mudanças concretas. É necessário que a sociedade como um todo reconheça o valor de cada indivíduo, independentemente de sua condição social, e promova a inclusão verdadeira. O ato, por sua simplicidade, tornou-se um símbolo poderoso contra a segregação social e o preconceito, lembrando que a construção de uma sociedade mais justa depende da capacidade de enxergar o outro com humanidade e respeito. No próximo capítulo, exploraremos como essa história inspiradora pode ser utilizada como ferramenta educativa e motivacional para promover valores sociais positivos. A trajetória do catador de latas ajudando o senador não se limitou a ser uma notícia ou um vídeo viral. Ela rapidamente se tornou uma narrativa poderosa e inspiradora, utilizada em diversas esferas educativas e sociais para transmitir valores fundamentais como empatia, humildade e solidariedade. Educadores começaram a incorporar essa história em salas de aula, projetos comunitários e programas de formação, com o objetivo de sensibilizar alunos e participantes sobre a importância do respeito às diferenças e da valorização do próximo. A narrativa serve como um exemplo concreto de como pequenos gestos podem causar grandes impactos na vida das pessoas. Além disso, a história é frequentemente usada em palestras motivacionais, reforçando a ideia de que a grandeza humana não está em títulos ou riquezas, mas na capacidade de agir com bondade e respeito. Ela inspira líderes, profissionais e jovens a cultivar a humildade e a responsabilidade social em suas vidas. Organizações não governamentais e movimentos sociais também adotaram o episódio como símbolo para campanhas de conscientização, enfatizando a importância da inclusão social e do reconhecimento dos trabalhadores informais, que muitas vezes são marginalizados. A história se torna, assim, um recurso pedagógico valioso para promover debates sobre cidadania, justiça social e empatia, estimulando uma cultura de solidariedade e cooperação. Ela ajuda a construir uma narrativa positiva, capaz de transformar mentalidades e atitudes. Ao circular em livros, vídeos, redes sociais e eventos, a história alcança públicos variados, ampliando seu alcance e potencial de impacto. Ela demonstra que a educação vai além do ensino formal, sendo também um processo contínuo de humanização e conexão com o outro. Essa utilização educativa reforça a mensagem de que a transformação social começa no reconhecimento do valor de cada pessoa e na construção de relações baseadas no respeito mútuo. A narrativa do catador e do senador é um convite à reflexão e à ação, incentivando a todos a serem agentes de mudança em suas comunidades. Com essa perspectiva, o episódio deixa de ser apenas um fato isolado para se tornar uma ferramenta viva de inspiração e aprendizagem, capaz de influenciar positivamente gerações futuras. No capítulo final, vamos discutir como o que veio depois consolidou essa história como um marco histórico, trazendo mudanças reais e duradouras para os protagonistas e para a sociedade.
O impacto do gesto do catador de latas ajudando o senador não se limitou àquele instante ou à repercussão inicial. O que veio depois consolidou essa história como um verdadeiro marco, mostrando que ações simples podem desencadear transformações profundas e duradouras, tanto na vida dos envolvidos quanto na sociedade como um todo. Para o senador, o episódio foi um ponto de virada. Motivado pela experiência, ele começou a atuar com mais compromisso nas pautas sociais, propondo e apoiando políticas públicas que atendem diretamente às necessidades dos mais vulneráveis. A empatia despertada naquele momento passou a guiar suas decisões e prioridades no parlamento, traduzindo-se em projetos de inclusão, educação e geração de emprego para populações marginalizadas. O catador, por sua vez, continuou sua trajetória de superação. Com o apoio recebido da comunidade, organizações sociais e do próprio senador, ele conseguiu acessar oportunidades que antes pareciam inalcançáveis. Cursos de capacitação, assistência médica e emprego formal foram alguns dos frutos dessa mobilização, que transformou sua realidade. Mais importante, o vínculo entre os dois homens, marcado inicialmente pelo gesto de ajuda, evoluiu para uma relação de respeito e colaboração. O senador passou a visitar regularmente a comunidade onde o catador vivia, incentivando programas sociais e fortalecendo parcerias para promover o desenvolvimento local. Essa continuidade de ações revelou que o episódio não foi apenas um evento isolado, mas o início de uma trajetória de mudanças concretas. A história passou a ser contada como um exemplo vivo de que a política pode ser feita com humanidade e que a solidariedade pode transformar realidades. Além disso, o impacto do episódio ultrapassou os protagonistas, inspirando outras lideranças e cidadãos a adotarem atitudes semelhantes. Movimentos sociais surgiram, campanhas de apoio a trabalhadores informais ganharam força, e a discussão sobre a inclusão social tornou-se mais presente no debate público. Essa transformação reforça a ideia de que a verdadeira mudança social depende de ações contínuas, de comprometimento coletivo e de coragem para enfrentar desigualdades estruturais. O gesto espontâneo do catador foi a semente que germinou em iniciativas que mudaram vidas e fortaleceram comunidades. Ao olhar para trás, fica claro que aquele momento marcou uma virada histórica, não apenas para o senador e o catador, mas para todos que acreditam que pequenas atitudes podem construir um mundo mais justo e solidário. Assim, a história que começou com uma mão estendida no meio da rua tornou-se um símbolo de esperança e transformação, mostrando que, quando a humanidade prevalece, é possível mudar o curso da história. E aí, o que você achou dessa história incrível de solidariedade e transformação? Já presenciou ou participou de algum gesto simples que mudou a vida de alguém? Conta pra gente aqui nos comentários. Queremos muito saber sua opinião e experiências. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o like para apoiar e incentivar mais histórias inspiradoras como essa. E se ainda não for inscrito, clique no botão de inscrever-se para não perder nenhuma novidade. Vamos juntos espalhar mais empatia, humildade e solidariedade. Seu apoio faz toda a diferença.